Olá a todos, aqui é a professora Miriam e eu vou falar para vocês um pouco das funções trigonométricas. Eu antes gostaria que você desse uma olhada nesta imagem, que é um recorte de um eletrocardiograma, e gostaria que você percebesse, né, neste gráfico, talvez você não consiga associar imediatamente a uma das funções trigonométricas que você já estudou, como as funções seno ou cosseno. Mas este gráfico pode ser representado por meio de funções trigonométricas. E nós vamos ver, então, funções do tipo f de x igual a a mais b seno de cx mais d, que é um tipo de função trigonométrica e que representa algumas situações, né, que nós temos no nosso dia a dia ou que se apresentam na natureza. Agora, como que é o gráfico desta função, né, desse tipo de função? Essas funções, elas apresentam características semelhantes às das funções seno e cosseno. Então, vamos dar uma olhada só para relembrar um pouco sobre o gráfico das funções seno e cosseno. Então, eu tenho aqui o gráfico da função seno, né, representado nessa animação, e nós sabemos que a função seno, quando completa um ciclo, que ela completa, né, essa curva em 2π. Então, esse é o período dessa função periódica, e esse período é igual a 2π. A função seno, ela tem uma amplitude de 1, a gente viu isso numa aula anterior, e tem também uma imagem que vai de -1 até 1. Semelhante à função seno, a função cosseno também é uma curva, né, chamada senoide, também, né? E essa função também tem o período de 2π, a amplitude de 1 e a imagem de -1 até 1. Agora vamos ver então as funções do tipo f de x igual a a mais b vezes seno de cx mais d. Bom, cada uma dessas letrinhas aqui, elas representam constantes que vão provocar mudanças no gráfico da função seno ou da função cosseno. Então, eu vou mostrar para vocês por meio de algumas animações o que o A realiza, o que o B faz no gráfico, o C e o D. Então, eu vou começar pelo A. O A, ele movimenta na vertical o gráfico, então ele provoca uma movimentação ou transporta o gráfico na vertical. Se ele é positivo, ele transporta para cima o gráfico. Se ele for negativo, ele transporta o gráfico da função seno para baixo, como mostrou aqui na animação, né? Eu vou parar aqui e vou voltar o A no normal dele, aqui, no 0, e você vai perceber agora o que o parâmetro B faz no gráfico da função. Então, o B ele amplia ou comprime o gráfico, alterando a amplitude e a imagem da função. Então, o parâmetro B, olha, é como se você pegasse aqui no pico e esticasse o gráfico, né? Aqui no pico e no vale, e esticasse o gráfico. É isso que ele faz, ele amplia ou comprime o gráfico da função, certo? Bom, vou deixar o B aqui no 1 e vou mostrar para você agora o parâmetro C. O que o C vai fazer? Ele vai ampliar ou comprimir o período da função. Então, a função normal, ela tem um período de 2π. Conforme nós alteramos o valor do C, né, ele vai modificar o período. Se ele for maior do que 1, esse período vai ser comprimido. Ou se ele for menor do que 1, esse período vai ser ampliado. Então, eu vou colocar a animação para você perceber isso. Então, estou aumentando, a gente vai considerar esse valor em módulo, tá? Sempre positivo. Então, eu estou aumentando, ele comprimiu o gráfico, né? Se eu diminuo, né? Se for menor do que 1, então ele vai ampliar o gráfico. Olha, como a curva ficou bem esticada conforme ele diminuiu de 1, né? O valor. Então, isso é o que o parâmetro C faz na função. Vamos deixar ele aqui também, no 1. E vou mostrar para você agora a movimentação que o parâmetro
D provoca na função. Então, o que que ele faz? Ele movimenta o gráfico na horizontal. Da mesma forma que o A ele movimenta o gráfico, só que na vertical, o parâmetro D, né, o constante D, ele vai movimentar o gráfico na horizontal. Bom, vamos ver como isso acontece. Olha, então se ele é menor, né, ele vai para a direita, né, se ele for menor do que 1, ele vai, menor que 0, perdão, ele vai para a direita. Se ele for maior, né, deixa ele voltar para lá para você perceber. Então, conforme ele vai aumentando, ele joga o gráfico para a esquerda, né? Se ele for maior do que 0, ele vai jogar para a esquerda o gráfico. Bom, então essa é a movimentação na horizontal que o parâmetro D realiza, né? Vamos ver um exemplo? Então, eu vou pegar aqui um exemplo dessa função, olha, f de x igual 1 mais 2 seno de 0,5x mais π sobre 4. Então, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 0,5 e o D, π sobre 4, 45 graus. Então, vamos ver como que vai ficar essa função, o gráfico desta função aqui. Bom, A igual a 1 vai movimentar o gráfico para cima, não é? Em uma unidade. O B ele vai ampliar o gráfico, né, para cima em 2 unidades. O C vai mexer no período da função, como ele é menor do que 1, então ele vai dobrar o período aqui, né, no caso, com 0,5. E o D ele vai deslocar o gráfico da função para a esquerda, né, já que ele é positivo, ele vai jogar para a esquerda. Vamos ver como isso vai acontecer? Eu já posicionei o C aqui, 0,5, e também posicionei o D, para você perceber. Como que eu fiz esse posicionamento do D? Bom, o D é π sobre 4. Então, eu peguei o valor de π aqui e dividi por 4 para saber quanto eu iria colocar ali no D, não é? Então, 3,14 dividido por 4 vai dar 0,785, aqui é aproximadamente isso. Esse valor aqui, aproximadamente 0,8, né? Eu coloquei então no parâmetro D. Como que eu vou fazer a movimentação? Para eu perceber quantas unidades o gráfico será deslocado para a direita ou para a esquerda, eu preciso realizar esse cálculo aqui, olha. D, valor de D sobre C, e vai me dar quantas unidades o gráfico vai ser deslocado. Então, eu tenho aqui o D é π sobre 4 e o C é 0,5. Eu coloquei na forma de fração, tá bom? 1 sobre 2. Então, ficou π sobre 4 vezes divisão de fração, a gente vai inverter, né, o denominador. Então, π sobre 4 vezes 2 sobre 1. Isso daqui vai dar uma simplificação, né, do 2 com 4, ficou π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. E eu gostaria que você percebesse isso aqui, ó. Então, vamos pegar o ponto 0,0 aqui, né, onde passava a função normal, ó. Olha lá onde está a curva roxa agora. Passando em cima do menos π sobre 2, porque ele deslocou para a esquerda em π sobre 2 unidades, ou em 90 graus. Ó. Deslocou o gráfico para a esquerda. Bom, isto foi o que o parâmetro D fez, né, na função, e o período. Eu calculei o período da função também. O período da função era 2π, né, da função normal. Como ficou o período da função agora? O período vai ficar, eu posso fazer também este cálculo aqui, olha, né? A gente já aprendeu que posso pegar de um pico até outro pico, não é? Então, aqui está 8π sobre 2 menos... π sobre 2 está dando aproximado aqui, né? Π sobre 2, é isto? Não. 9, perdão, gente. 9π sobre 2, eu não estou enxergando. É 9 mesmo, é isso. 9π sobre 2 e π sobre 2. 9 menos 1, né? Daqui vai dar 8π sobre 2,
8π sobre 2 é igual a 4π. E eu posso fazer também esse cálculo aqui, ó, para dar o valor do período. Então, o período da função normal dividido pelo valor do c. O período da função normal é 2π, dividido pelo valor do c, que é 0,5, vai dar o 4π. Então, o período da função é 4π. Vamos movimentar agora o parâmetro A. Vou jogar ele em 1, que é o valor que está dando ali, né, na função. Tá 1. Então, ele deslocou, né, o gráfico da função em uma unidade. E o B vale 2. B igual a 2. Tá aqui. Esse é o gráfico desta função, ó, 1 mais 2 seno de 0,5x mais π sobre 4. Então, quando nós fizermos todas as mudanças aqui nos valores de A, B, C e D, a nossa função ganhou uma outra cara, né? Ela foi ampliada, como a gente falou, né? O período da função seria dobrado, né? Ele passou para 4π, não 2π, como é o normal. A função foi deslocada, né, em π sobre 2, né, unidades. Nós tivemos também uma alteração da imagem, né? Então, a imagem, ó, o menor valor agora do y é menos 1, o maior valor é 3, ó. Então, a imagem é menos 1, 3. Então, esse é o gráfico desta função. Vou mostrar um outro exemplo para vocês. Então, tá aqui, olha, um outro exemplo. 1 mais 2 seno de 2x mais π sobre 2. Na verdade, o que eu fiz aqui foi só alterar o período da função anterior, para você perceber, né? Então, agora esse período, ele é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, a função vai ser comprimida, né? Lá no anterior, ela foi ampliada. Menor do que 1, amplia. Maior do que 1 aqui, comprime. Então, vamos ver como que ficou esse período. Olha, eu coloquei já a animação também do C, né, o 2, a mudança, aliás, do C, que é 2, e o D é π sobre 2. Π é 3,14, dividido por 2 vai dar 1,57. Então, eu posicionei o D aqui em 1,57. E o gráfico ficou já desse jeito, olha. Deslocou quanto? Vamos ver quanto ele deslocou, olha. Ele vai deslocar para a esquerda, porque é positivo, né? Ele vai deslocar para a esquerda em D sobre C unidades. D é π sobre 2. C é 2. Então, ficou π sobre 2 dividido por 2. Então, vai ficar π sobre 2 vezes 1 sobre 2, né? Vai dar π sobre 4, que é 45 graus. E você pode notar isso aqui, ó. Então, aqui o ponto 0, 0... estava aqui, né, nesse pontilhado é a curva normal. Olha onde ficou, agora passando esse ponto, π sobre 4 para a esquerda, né, conforme foi falado aqui, ó. Então, ele deslocou o gráfico para a esquerda em π sobre 4 unidades. Agora, o parâmetro A, então, ele vale 1, vai jogar para cima, né, uma unidade, vai movimentar em uma unidade para cima. E o parâmetro B2, ele vai mexer com a amplitude também, tá? Lembrando que tanto o A como o B, eles alteram a imagem da função. Então, o gráfico desta função aqui, olha, é este. O período foi mexido, né? Ele foi comprimido, porque o C é maior do que 1. A função agora tem uma imagem diferente, o menor valor do y é menos 1. E o maior valor é 3. Então, é menos 1, 3, a imagem da função. Ela foi deslocada em 45 graus e o período dela agora, eu não falei antes, né, para você, o período dela é π, né? 2π é o período normal da função dividido por c. O c é 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? π sobre 1 é π. Então, o novo período da função é π. Bom, estes dois exemplos, né, eu preparei para mostrar para vocês essas variações, espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida é só me procurar, tá certo? Obrigada.